Capítulo 19. A bordo. Éramos 11 passageiros, um homem doido acompanhado pela mulher, 2 rapazes que iam a passeio, 4 comerciantes e 2 criados. Meu pai recomendou-me a todos, começando pelo capitão do navio, que aliás tinha muito que cuidar de si, porque além do mais levava a mulher tísica em algum grau. Não sei se o capitão suspeitou alguma coisa do meu fúnebre projeto, ou se meu pai opôs de sobreaviso. Sei que não me tirava os olhos de cima. Chamava-me para toda parte. Quando não podia estar comigo, levava-me para a mulher. A mulher ia quase sempre numa camilha rasa, a tossir muito e a afiançar que me havia de mostrar os arredores de Lisboa. Não estava magra, estava transparente. Era impossível que não morresse de uma hora para outra. O capitão fingia não crer na morte próxima, talvez por enganar-se a si mesmo. Eu não sabia nem pensava nada. Que me importava a mim o destino de uma mulher tísica no meio do oceano? O mundo para mim era Marcela. Uma noite, logo no fim de uma semana, achei ensejo propício para morrer. Subi cauteloso, mas encontrei o capitão, que junto à murada tinha os olhos fitos no horizonte. Algum temporal? Disse eu. Não, respondeu ele estremecendo. Não, admiro o esplendor da noite. Veja, está celestial. O estilo desmentia da pessoa, assaz rude e aparentemente alheia a locuções rebuscadas. Fitei-o. Ele pareceu saborear meu espanto. No fim de alguns segundos, pegou-me na mão e apontou para a lua, perguntando-me por que não fazia uma ode à noite. Respondi-lhe que não era poeta. O capitão rosnou alguma coisa, deu 2 passos, meteu a mão no bolso, sacou um pedaço de papel muito amarrotado, depois, à luz de uma lanterna, leu uma ode horaciana sobre a liberdade da vida marítima. Eram versos dele. Que tal? Não me lembro o que lhe disse. Lembra-me que ele apertou a mão com muita força e muitos agradecimentos. Logo depois recitou-me 2 sonetos. Ia recitar-me outro quando vieram chamar da parte da mulher. Lá vou, disse ele, e recitou-me o 3º soneto com pausa, com amor. Fiquei só, mas a musa do capitão varrera-me do espírito os pensamentos maus. Preferi dormir, que é o modo interino de morrer. No dia seguinte, acordamos debaixo de um temporal que meteu medo a toda a gente, menos ao doido. Esse entrou a dar pulos a dizer que a filha o mandava buscar numa berlinda. A morte de uma filha fora a causa da loucura. Não, nunca me há de esquecer a figura hedionda do pobre homem no meio do tumulto da gente e dos uivos do furacão, a cantarolar e a bailar com os olhos a saltarem-lhe das caras, pálido, cabelo arrepiado e longo. Às vezes parava, erguia ao ar as mãos ossudas, fazia umas cruzes com os dedos, depois um xadrez, depois umas argolas e ria muito, desesperadamente. A mulher não podia já cuidar dele, entregue ao terror da morte, rezava por si mesma a todos os santos do céu. Enfim, a tempestade amainou. Confesso que foi uma diversão excelente a tempestade no meu coração. Eu que meditava em ter com a morte, não ousei fitá-la quando ela veio ter comigo. O capitão perguntou-me se tivera medo, se estivera em risco, se não achara sublime o espetáculo. Tudo isso com o interesse de amigo. Naturalmente a conversa versou sobre a vida no mar. O capitão perguntou-me se não gostava de idílios piscatórios e eu respondi-lhe ingenuamente que não sabia o que era. Vai ver, respondeu. Recitou-me um poemazinho, depois outro, uma écloga, enfim, 5 sonetos, com os quais rematou nesse dia a confidência literária. No dia seguinte, antes de me recitar nada, explicou-me o capitão que só por motivos graves abraçava a profissão marítima, porque a avó queria que ele fosse padre, e com efeito possuía algumas letras latinas. Não chegou a ser padre, mas não deixou de ser poeta, que era sua vocação natural. Para prová-lo,
Recitou-me logo de corpo presente uma centena de versos. Notei um fenômeno. Os ademanes que ele usava eram tais que uma vez me fizeram rir, mas o capitão, quando recitava de tal sorte, olhava para dentro de si mesmo que não viu nem ouviu nada. Os dias passavam, e as águas e os versos, e com eles ia também passando a vida da mulher. Estava por pouco. Um dia, logo depois do almoço, disse-me o capitão que a enferma talvez não chegasse ao fim da semana. Já, exclamei, passou muito mal a noite. Fui vê-la, achei-a na verdade quase moribunda, mas falando ainda de descansar em Lisboa alguns dias antes de ir comigo a Coimbra, porque era seu propósito levar-me à universidade. Deixei-a consternado, fui achar o marido a olhar para as vagas que vinham morrer no costado do navio e tratei de o consolar. Ele agradeceu-me, relatou-me a história dos seus amores, elogiou a fidelidade e a dedicação da mulher, relembrou os versos que lhe fez, recitou-nos. Nesse ponto vieram buscá-lo da parte dela. Corremos ambos. Era uma crise. Esse e o dia seguinte foram cruéis. O terceiro foi a da morte. Eu fugi ao espetáculo, tinha-lhe repugnância. Meia hora depois encontrei o capitão sentado no molho de cabos, com a cabeça nas mãos. Disse-lhe alguma coisa de conforto. Morreu como uma santa, respondeu ele. E para que essas palavras não pudessem ser levadas à conta de fraqueza, ergueu-se logo, sacudiu a cabeça, fitou o horizonte com um gesto longo e profundo. Vamos, continuou, entreguemo-la à cova que nunca mais se abre. Efetivamente, poucas horas depois, era o cadáver lançado ao mar com as cerimônias de costume. A tristeza murchara todos os rostos. O do viúvo trazia a expressão de um cabeço rijamente lascado pelo raio. Grande silêncio. A vaga abriu o ventre, colheu o despojo, fechou-se. Uma leve ruga, e a galera foi andando. Eu deixei-me estar alguns minutos à popa, com os olhos naquele ponto incerto do mar em que ficavam de nós. Fui dali ter com o capitão para distraí-lo. Obrigado, disse-me ele, compreendendo a intenção. Creia que nunca me esquecerei dos seus bons serviços. Deus é que lhes há de pagar. Pobre Leocádia, tu te lembrarás de nós no céu. Enxugou com a manga uma lágrima importuna. Eu busquei um derivativo da poesia que era a paixão dele. Falei-lhe dos versos que me lera, ofereci-me para imprimi-los. Os olhos do capitão animaram-se um pouco. Talvez aceite, disse ele, mas não sei. São bem frouxos os versos. Jurei-lhe que não, pedi que os reunisse e me desse antes do desembarque. Pobre Leocádia, murmurou sem responder ao pedido. Um cadáver, o mar, o céu, o navio. No dia seguinte, veio ler-me um epicédio, composto de fresco, em que estavam memoradas as circunstâncias da morte e da sepultura da mulher. Leu-mo com a voz comovida de veras e a mão trêmula. No fim perguntou-me se os versos eram dignos do tesouro que perdera. São, disse eu. Não haverá extra, ponderou ele no fim de um instante, mas ninguém me negará sentimento se não é o que o próprio sentimento prejudicou à perfeição. Não me parece. Acho os versos perfeitos. Sim, eu creio que... versos de Marujo. De Marujo, poeta. Ele levantou os ombros, olhou para o papel e tornou a recitar a composição, mas já então sem tremuras, acentuando as intenções literárias, dando relevo às imagens e melodia aos versos. No fim, confessou-me que era a sua obra mais acabada. Eu disse-lhe que sim. Ele apertou-me muito a mão e predisse-me um grande futuro. Capítulo 20. Bacharelo-me. Um grande futuro. Enquanto esta palavra me batia no ouvido, devolvia eu os olhos ao longe, num horizonte misterioso e vago. Uma ideia expelia outra. A ambição desmontava Marcela. Grande futuro? Talvez naturalista, literato, arqueólogo.
banqueiro, político ou até bispo que fosse. Uma vez que fosse um cargo, uma preeminência, uma grande reputação, uma posição superior. A ambição, dado que fosse águia, quebrou nessa ocasião o ovo e desvendou a pupila fulva e penetrante. Adeus, amores. Adeus, Marcela. Dias de delírio, joias sem preço, vida sem regime. Adeus. Cá me vou as fadigas e a glória. Deixo-vos com as calcinhas da primeira idade. E foi assim que desembarquei em Lisboa. Segui para Coimbra. A universidade esperava-me com as suas matérias árduas. Estudei-as muito mediocremente e nem por isso perdi o grau de bacharel. Deram-mo com a solenidade do estilo após os anos da lei. Uma bela festa que me encheu de orgulho e de saudades. Principalmente de saudades. Tinha eu conquistado em Coimbra uma grande nomeada de folião. Era um acadêmico estróina, superficial, tumultuário e petulante, dadas aventuras, fazendo romantismo prático e liberalismo teórico, vivendo na pura fé dos olhos pretos e das constituições escritas. No dia em que a universidade me atestou, em pergaminho, uma ciência que eu estava longe de trazer arraigada no cérebro, confesso que me achei de algum modo logrado, ainda que orgulhoso. Explico-me. O diploma era uma carta de alforria. Se me dava a liberdade, dava-me a responsabilidade. Guardei-o, deixei as margens do Mondego e vim por ali fora assaz desconsolados, mas sentindo já uns ímpetos, uma curiosidade, um desejo de acotovelar os outros, de influir, de gozar, de viver, de prolongar a universidade pela vida adiante. Capítulo 21. O Almocreve. Vai então, empacou o jumento em que eu vinha montado. Fustiguei-o. Ele deu 2 corcovos, depois mais 3, enfim mais um, que me sacudiu fora da sela com tal desastre que o pé esquerdo me ficou preso no estribo. Tento agarrar-me ao ventre do animal, mas já então, espantado, disparou pela estrada fora. Digo mal. Tentou disparar e efetivamente deu 2 saltos, mas um almocreve que ali estava acudiu a tempo de lhe pegar na rédea e detê-lo, não sem esforço nem perigo. Dominado bruto, desvencilhei-me do estribo e pus-me de pé. Olhe do que Vosmecê escapou, disse o almocreve. E era verdade. Se o jumento corre por ali afora, contundia-me deveras, e não sei se a morte não estaria no fim do desastre. Cabeça partida, uma congestão, qualquer transtorno cá dentro, lá semeia ciência em flor. O almocreve salvara-me talvez a vida, era positivo. Eu sentia-no no sangue, que me agitava o coração. Bom almocreve. Enquanto eu tornava a consciência de mim mesmo, ele cuidava de consertar os arreios do jumento, com muito zelo e arte. Resolvi dar-lhe 3 moedas de ouro das 5 que trazia comigo. Não porque tal fosse o preço da minha vida, essa era inestimável, mas porque era uma recompensa digna da dedicação com que ele me salvou. Está dito, dou-lhe as 3 moedas. Pronto, disse ele, apresentando-me a rédea da cavalgadura. Daqui a nada, respondi. Deixa-me que ainda não estou em mim. Ora, qual? Pois não é certo que ia morrendo? Se o jumento corre por aí afora é possível, mas com a ajuda do Senhor, viu Vosmecê que não aconteceu nada. Fui aos alforjes, tirei um colete velho em cujo bolso trazia as 5 moedas de ouro. E durante esse tempo cogitei se não era excessiva a gratificação. Se não bastavam 2 moedas. Talvez uma. Com efeito, uma moeda era bastante para lhe dar estremeções de alegria. Examinei-lhe a roupa, era um pobre diabo que nunca jamais vira uma moeda de ouro. Portanto, uma moeda. Tirei-a, via reluzir à luz do sol. Não a viu o almocreve, porque eu tinha-lhe voltado as costas. Mas suspeitou-o, talvez. Entrou a falar ao jumento de um modo significativo. Dava-lhe conselhos, dizia-lhe que tomasse juízo.
que o senhor doutor podia castigá-lo, um monólogo paternal. Valha-me Deus, até ouvir estalar um beijo. Era o Almocreve que lhe beijava a testa. Olé, exclamei. Queira você perdoar, mas o diabo do bicho está a olhar para a gente com tanta graça. Ri-me, hesitei, meti-lhe na mão um cruzário em prata. Cavalguei o jumento e segui a trote largo, um pouco vexado, melhor direi, um pouco incerto do efeito da pratinha. Mas a algumas braças de distância, olhei para trás e o Almocreve fazia-me grandes cortesias, com evidentes mostras de contentamento. Adverti que devia ser assim mesmo. Eu pagara-lhe bem, pagara-lhe talvez demais. Meti os dedos no bolso do colete que trazia no corpo e senti umas moedas de cobre. Eram os vinténs que eu devera ter dado ao Almocreve em lugar do cruzado em prata. Porque, enfim, ele não levou em mira nenhuma recompensa ou virtude. Se eu deu ao impulso natural, ao temperamento, aos hábitos do ofício, acresce que a circunstância de estar não mais adiante, nem mais atrás, mas justamente no ponto do desastre, parecia constituir-lhe simples instrumento da providência. E de um ou de outro modo, o mérito do ato era positivamente nenhum. Fiquei desconsolado com essa reflexão. Chamei-me pródigo, lancei o cruzado à conta das minhas dissipações antigas. Tive, por que não direi tudo, tive remorsos. Capítulo 22. Volta ao rio. Jumento de uma figa, cortaste meu fio às reflexões. Já agora não digo o que pensei dali até Lisboa, nem o que fiz em Lisboa, na península, em outros lugares da Europa, da velha Europa que nesses tempos parecia renunciar. Não direi que assisti às alvoradas do romantismo, que também eu fui fazer poesia efetiva no regaço da Itália. Não direi coisa nenhuma. Teria de escrever um diário de viagem e não umas memórias como estas são, das quais só entra a substância da vida. Ao cabo de alguns anos de peregrinação, atendi às súplicas de meu pai. Vem, dizia ele na última carta. Se não vieres depressa, acharás tua mãe morta. Esta última palavra foi para mim um golpe. Eu amava minha mãe. Tinha ainda diante dos olhos as circunstâncias da última bênção que ela me dera, a bordo do navio. Meu triste filho, nunca mais te verei. Soluçava a pobre senhora apertando-me ao peito, e essas palavras ressoavam-me agora como uma profecia realizada. Note-se que eu estava em Veneza, ainda recendente aos versos de Lord Byron. Lá estava mergulhado em pleno sonho, revivendo o pretérito, crendo-me na Sereníssima República. É verdade, uma vez aconteceu-me perguntar ao locandeiro se o Doge ia a passeio nesse dia. Que Doge, senhor mio? Caí em mim, mas não confessei a ilusão. Disse-me que a minha pergunta era um gênero de charada americana. Ele mostrou compreender e acrescentou que gostava muito das charadas americanas. Era um locandeiro, pois deixei tudo isso, o locandeiro, o Doge, a ponte dos suspiros, a gôndola, os versos do Lordes, as damas do Rialto, deixei tudo e disparei como uma bala na direção do Rio de Janeiro. Vim, mas não alonguemos esse capítulo. Às vezes esqueço-me a escrever e a pena vai comer no papel com grave prejuízo meu, que sou autor. Capítulos compridos quadram melhor a leitores pesadões, e nós não somos um público em fólio, mas em 12. Pouco texto, larga margem, tipo elegante, corte dourados e vinhetas. Não alonguemos o capítulo. Capítulo 23. Triste, mas curto. Vim. Não nego que ao avistar a cidade natal tive uma sensação nova. Não era efeito da minha pátria política. Era o do lugar da infância. A rua, a torre, o chafariz da esquina, a mulher de mantilha, o preto do ganho, as coisas e cenas da meninice, buriladas na memória. Nada menos que uma renascença.
O espírito, como um pássaro, não se lhe deu da corrente dos anos, arrepiou o vôo na direção da fonte original e foi beber da água fresca e pura, ainda não mesclada do enxurro da vida. Reparando bem, há aí um lugar comum. Outro lugar comum, tristemente comum, foi a consternação da família. Meu pai abraçou-me com lágrimas. Tua mãe não pode viver, disse-me. Com efeito, não era já o reumatismo que a matava, era um cancro do estômago. A infeliz padecia de um modo cru, porque o cancro é indiferente às virtudes do sujeito. Quando rói, rói. Roer é o seu ofício. Minha irmã, Sabina, já então casada com o Cotrim, andava a cair de fadiga. Pobre moça, dormia 3 horas por noite, nada mais. O próprio tio João estava abatido e triste. Dona Eusébia e algumas outras senhoras lá estavam também, não menos tristes e não menos dedicadas. Meu filho, a dor suspendeu por um pouco as tenazes. Um sorriso alumiou o rosto da enferma, sobre o qual a morte batia a asa eterna. Era menos um rosto do que uma caveira. A beleza passara como um dia brilhante. Estavam os ossos que não emagrecem nunca. Mal poderia conhecê-la. Havia 8 ou 9 anos que nós não víamos. Ajoelhado ao pé da cama, com as mãos dela entre as minhas, fiquei mudo e quieto, sem ousar falar, porque cada palavra seria um soluço, e nós temíamos avisá-la do fim. Vão temor, ela sabia que estava prestes a acabar. Verificamo-lo na seguinte semana. Longa foi a agonia, longa e cruel, de uma crueldade minuciosa, fria, repisada, que me encheu de dor e estupefação. Era a primeira vez que eu via morrer alguém. Conhecia a morte de outiva, quando muito tinha visto já petrificada no rosto de algum cadáver que acompanhei ao cemitério, ou trazia-lhe a ideia embrulhada nas amplificações de retórica dos professores de coisas antigas. A morte aleivosa de César, a austera de Sócrates, a orgulhosa de Catão. Mas esse duelo do ser e do não ser, a morte em ação, dolorida, contraída, convulsa, sem aparelho político ou filosófico, a morte de uma pessoa amada, essa foi a primeira vez que a pude encarar. Não chorei. Lembra-me que não chorei durante o espetáculo. Tinha os olhos estúpidos, a garganta presa, a consciência boquiaberta. Que? Uma criatura tão dócil, tão meiga, tão santa, que nunca jamais fizera verter uma lágrima de desgosto? Mãe carinhosa, esposa imaculada, era a força que morresse assim? Trateada, mordida pelo dente tenaz de uma doença sem misericórdia? Confesso que tudo aquilo me parecia obscuro, incongruente, insano. Triste capítulo. Passemos a outro mais alegre. Capítulo 24. Curto, mas alegre. Fiquei prostrado, e contudo era eu nesse tempo um fiel compêndio de trivialidade e presunção. Jamais o problema da vida e da morte me oprimira o cérebro. Nunca, até esse dia, me debruçara sobre o abismo do inexplicável. Faltava-me o essencial, que é o estímulo, a vertigem. Para lhes dizer a verdade toda, eu refleti as opiniões de um cabeleireiro que achei em Módena e que se distinguia por não as ter absolutamente. Era a flor dos cabeleireiros. Por mais demorada que fosse a operação do tocado, não enfadava nunca. Ele intercalava as penteadelas com muitos motes e pulhas, cheios de um pico, de um sabor. Não tinha outra filosofia. Nem eu. Não digo que a universidade me não tivesse ensinado alguma, mas eu decorei-lhe só as fórmulas, o vocabulário, o esqueleto. Tratei-a como tratei o latim. Embolsei 3 versos de Virgílio, 2 de Horácio, uma dúzia de locuções morais e políticas para as despesas da conversação. Tratei-os como tratei a história e a jurisprudência. Colhi de todas as coisas a fraseologia, a casca, a ornamentação. Talvez espante ao leitor
a franqueza com que lhes ponho e realço a minha mediocridade. Advirta que a franqueza é a primeira virtude de um defunto. Na vida, o olhar da opinião, o contraste dos interesses, a luta das cobiças obriga a gente a calar os trapos velhos, a disfarçar os rasgões e os remendos, a não estender ao mundo as revelações que faz a consciência. E o melhor da obrigação é quando a força de embaçar os outros embaça-se um homem a si mesmo, porque, em tal caso, poupa-se o vexame, que é uma sensação penosa, e a hipocrisia, que é um vício hediondo. Mas na morte, que diferença, que desabafo, que liberdade! Como a gente pode sacudir fora a capa, deitar ao fosso as lantejoulas, despregar-se, despintar-se, desafeitar-se, confessar lisamente o que foi e o que deixou de ser? Porque, em suma, já não há vizinhos, nem amigos, nem inimigos, nem conhecidos, nem estranhos. Não há plateia. O olhar da opinião, esse olhar agudo e judicial, perde a virtude logo que pisamos o território da morte. Não digo que ele se não estenda para cá e não nos examine e julgue, mas a nós é que não se nos dá do exame nem do julgamento. Senhores vivos, não há nada tão incomensurável como o desdém dos finados.